O nosso problema, na realidade, começa aqui, né? Considere que o calor específico de um material presente nas cinzas seja 0,8 Joule por grama grau Celsius. Quando ele deu o calor específico, praticamente ele te deu a resolução da questão. Qual é a única equação que a gente conhece que tem calor específico? Q igual a mc delta θ. 0,8 Joule significa que a energia aqui tem que ser dada em joules. Joules por grama, então a massa tem que ser em gramas. Joule por grama, graus Celsius. A variação de temperatura tem que ser em graus Celsius. Vamos continuar. Supondo que esse material entra na turbina a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Ele pergunta qual a energia cedida a uma massa de 5 gramas para que ele atinja uma temperatura de 880 graus Celsius. Então vamos fazer as substituições. Massa 5 gramas, calor específico 0,8 joules por grama grau Celsius. E cuidado com a variação de temperatura, né? Foi de menos 20 para 880. A variação de temperatura é sempre final menos inicial. Final 880 menos a inicial, que é menos 20, vai ficar 880 menos 20, 900. Fazendo os cálculos, a quantidade de calor absorvida nesse aquecimento, 3.600 joules, resposta certa, alternativa D. Energia térmica obtida a partir da conversão de energia solar pode ser armazenada em grandes recipientes isolados. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio, que é o NaNO3, aumentando a sua temperatura de 300 para 550 graus Celsius. Qual a equação que mostra isso? Que uma substância, ao receber energia térmica, sofre uma variação de temperatura. Q igual a mc delta θ. Essa energia armazenada poderá ser recuperada com a temperatura do Sol retornando a 300 graus Celsius. Para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1 litro de gasolina, necessita-se de uma massa de NaNO3 igual a... E tem duas informações: poder calorífico da gasolina e calor específico do nitrato. O calor específico está dado em joule, então a energia tem que ser em joules. Por quilograma, a massa vai sair em quilogramas. Graus Celsius, a variação de temperatura tem que ser em graus Celsius. E o poder calorífico da gasolina? 3,6 vezes 10 a 7 joules por litro. O que isso significa? Significa que se você meter fogo em 1 litro de gasolina, ela vai liberar para você esta energia. O que ele perguntou? Qual a massa de nitrato que precisa para armazenar a energia liberada pela queima de 1 litro de gasolina? Esta energia. Então vamos lá para o nitrato. E a quantidade de calor a gente acabou de descobrir. A quantidade de calor é aquela obtida na queima da gasolina, 3,6 vezes 10 a 7 joules. A massa é a nossa incógnita. Calor específico, 1,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma graus Celsius. E a variação de temperatura de 300 para 550, 550 menos 300, 250. Feitos os cálculos, o resultado vai ser que a massa de nitrato necessário para armazenar essa energia é de 120 kg. A resposta é B. O calor de combustão do carvão vegetal pode ter valores muito variáveis, mas um valor médio bem aceito é 3 vezes 10 a 7 joules por quilograma. Nesse caso, sabendo que o calor específico da água é 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma graus Celsius, e supondo que não haja perdas, ele pergunta qual a massa de carvão que completamente queimada fornece a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg de água de 28 graus Celsius até 100 graus Celsius, e ele quer essa massa em gramas. Quanto vale esse calor de combustão? 3 vezes 10 a sétima, olha a unidade, joule por quilograma. Isso significa, se for queimada uma massa de 1 kg de carvão, obtém-se uma energia térmica de 3 vezes 10 a 7 joules. É pedido qual a massa de carvão que tem que ser queimado para esquentar a água.
Para determinar essa massa, vai ser preciso determinar a quantidade de energia correspondente. Uma massa de água de 1 kg vai ser aquecida de 28 até 100 graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura de 72 graus Celsius, e é dado o calor específico. Para calcular a quantidade de energia envolvida nesse aquecimento, Q igual a M vezes C vezes Δθ. Com os valores dados feitos os cálculos, o resultado é 302,4 vezes 10 a terceira joules, 3,024 vezes 10 a quinta joules. Essa é a quantidade de energia necessária para aquecer a água. Então, retornando para o carvão, o que estava faltando era energia para aquecer a água. 3,024 vezes 10 a quinta joules. Resolvendo a regra de 3, multiplicando em cruz, a massa de carvão, 1 vezes 10 a menos 2 kg. Como o prefixo quilo vale 10 a terceira, 10 a menos 2 vezes 10 a terceira, a massa de carvão é igual a 10 gramas, resposta alternativa E. Duas esferas de cobre maciças, com raios RA igual a 16 centímetros e RB igual a 8 centímetros. No início, as duas com a mesma temperatura de 20 graus Celsius. Elas permanecem em um forno muito quente durante períodos diferentes. Constatou-se que a esfera A, ao ser retirada, havia atingido a temperatura de 100 graus Celsius. As duas esferas receberam a mesma quantidade de calor. E ele quer saber qual a temperatura com que a esfera B foi retirada do forno. O cobre da esfera A ocupa um volume que é dado por 4/3 de π vezes RA ao cubo, e o cobre da esfera B ocupa um volume que é dado por 4/3 de π vezes RB ao cubo. Se o raio da esfera A é o dobro do raio da esfera B, então o volume da esfera A vai ser o dobro ao cubo, ou seja, 8 vezes o volume da esfera B. Se o volume da esfera A é 8 vezes maior que o volume da esfera B, e as duas esferas têm a mesma densidade, porque são de cobre as duas, são maciças as duas, então a massa da esfera A também é 8 vezes a massa da esfera B. A esfera A estava a 20 graus Celsius, recebeu calor e esquentou, chegando à temperatura final de 100 graus Celsius. Portanto, o aquecimento da esfera A foi de 80 graus Celsius. O calor específico é o mesmo. Essa quantidade de calor recebida pelas esferas é dada por uma expressão que é velha conhecida nossa, que é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura Δθ. A quantidade de calor Q é a mesma para as duas. Então, a massa e a variação de temperatura vão ser duas grandezas inversamente proporcionais. Se a esfera A tem uma massa que é 8 vezes maior, então a esfera A vai sofrer uma variação de temperatura 8 vezes menor que a de B. Qual foi a variação de temperatura de A? 80 graus Celsius. Qual vai ser a variação de temperatura de B? 8 vezes 80 graus Celsius, portanto, 640 graus Celsius. Se a esfera B entrou no forno com uma temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura final dela, a temperatura com que ela foi retirada do forno, vai ser a temperatura inicial 20 graus Celsius, mais o aquecimento 640 graus Celsius. Resposta, a temperatura final da esfera B vai ser de 660 graus Celsius. Resposta alternativa E. Em uma panela aberta, aquece-se água, observando-se uma variação da temperatura da água com o tempo, conforme a gente já viu nesse gráfico. Desprezando-se a evaporação antes da fervura, em quanto tempo, a partir do começo da ebulição, toda a água terá se esgotado?
está fornecendo o calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama, e o seu calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Eixo vertical, temperatura em graus Celsius, eixo horizontal, tempo em minutos. Um segmento de reta mostrando que do instante t igual a 1 até o instante 5 minutos, alguém sofreu um aquecimento de 30 para 70 graus Celsius, 40 graus Celsius. Se recebeu calor e isso provocou uma variação de temperatura, Q igual a mc delta θ, lembrando que esse aquecimento de 40 graus Celsius aconteceu durante um intervalo de tempo de 4 minutos. Sabendo-se que a substância é água, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. M vezes 1 vezes 40, ou seja, 40 vezes M. A pergunta da questão é o intervalo de tempo que vai se passar para que toda a água tenha vaporizado, tenha se esgotado a partir do começo da ebulição. Acontece que, atingida a temperatura de ebulição, para vaporizar completamente, essa água precisa receber uma quantidade de calor dada pela expressão Q igual a M vezes o calor latente de vaporização, que foi dado como sendo 540 calorias por grama, 540 M. Multiplicando em cruz, 40 M vezes ΔT é igual a 540 M vezes 4. M cancela M. Isolando ΔT, passando 40, dividindo. Resultado, ΔT igual a 54 minutos. Resposta certa, alternativa E. Um aquecedor elétrico é mergulhado em um recipiente com água a 10 graus Celsius e 5 minutos depois a água começa a ferver a 100 graus Celsius. Se o aquecedor não for desligado, toda a água irá evaporar e o aquecedor será danificado. Considerando o momento em que a água começa a ferver, a vaporização de toda a água ocorrerá em que intervalo de tempo? Realmente ele deu o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, o calor de vaporização 540 calorias por grama e não há perdas de calor para o ambiente. A água a 10 graus Celsius esquentou até chegar a 100 graus Celsius e a informação é que isso demorou 5 minutos. A água esquentou. Se esquentou, a quantidade de energia que ela recebeu para isso é dado por mc delta θ. A quantidade de calor que a água absorveu nesse aquecimento é dado pela sua massa, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura, que é final 100 menos inicial 10, que vale 90. Então, a quantidade de calor do aquecimento vale 90 vezes a massa de água, seja ela qual for. Com isso, sabe o que a gente pode fazer? Usar a equação que diz que potência é energia sobre tempo, e calcular essa potência, já que a gente tem a energia recebida pela água, que vale 90 vezes a sua massa, dividido pelo tempo, que é um tempo de 5 minutos. A partir do momento que a água chegou a 100 graus Celsius, não desligou o aparelho, essa água continua recebendo calor e vai se transformar em vapor em 100 graus Celsius. O que ele quer saber? Quanto tempo vai demorar para toda a massa M de água vaporizar? Como se trata de uma vaporização, Q igual a M vezes o calor latente de vaporização. A quantidade de calor que a água precisa absorver para vaporizar totalmente vai ser a sua massa, que é M, para vaporizar toda a massa M, vezes o calor latente, que vale 540 calorias por grama. Então, só para ficar bonitinho, quantidade de calor absorvido na vaporização, 540 M. O que foi perguntado? O tempo. Mas a gente já sabe que potência é energia sobre tempo. E mais, a gente já calculou essa potência, lembra? Que tinha dado 90 M sobre 5. Isso aqui vai ser igual à energia que a água precisa absorver na vaporização, que vale 540 M, sobre o tempo que vai demorar essa vaporização, que é exatamente a incógnita da questão. Então, sobre ΔT. M aqui, mata o M ali, isolou esse ΔT, encontrou 30 minutos, resposta alternativa E.
Em dias muito quentes e secos, como os do verão europeu de 2003, quando as temperaturas atingiram a marca de 40 graus Celsius. Nosso corpo utiliza-se da transpiração para transferir para o meio ambiente a energia excedente em nosso corpo. Através desse mecanismo, a temperatura de nosso corpo é regulada e mantida em torno de 37 graus Celsius. No processo de transpiração, a água das gotas de suor sofre uma mudança de fase à temperatura constante, na qual passa lentamente da fase líquida para a gasosa, consumindo energia pelo nosso corpo. Se nesse processo uma pessoa perde energia a uma razão 113 joules por segundo, e se o calor latente de vaporização da água é de 2,26 vezes 10 terceira joules por grama, pergunta: a quantidade de água perdida na transpiração pelo corpo dessa pessoa em uma hora em gramas. Como ele deu calor latente de vaporização, dica, a gente vai ter que usar essa expressão. Nessa expressão, lá no finalzinho do enunciado, a gente descobriu que o que ele quer saber é a massa de água que vaporizou. Se já foi dado calor latente, a gente vai ter que descobrir essa quantidade de calor, essa quantidade de energia. E teve um momento em que ele disse que a potência com que o nosso corpo fornece calor para a água é de 113 joules por segundo. Potência é energia sobre tempo. A energia que o nosso corpo está cedendo para a água é a quantidade de calor que a gente precisa determinar, e a pergunta dele foi feita no intervalo de tempo de 1 hora. Só que a potência é de 113 joules por segundo, então 1 hora, 3.600 segundos. Parece que a questão acabou. A quantidade de calor que foi fornecida para a água vai ser dada pelo produto 113 vezes 3.600 joules. Qual a sequência da questão? Usar a equação Q igual a ml para descobrir essa massa. Q é a quantidade de energia que a gente acabou de achar, 113 vezes 3.600 joules. A massa é a pergunta, e o calor latente de vaporização da água foi dado como 2,26 vezes 10 terceira, M igual a 180 gramas, resposta alternativa C. Fala sobre um cubo de gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius e que é transformado totalmente em vapor d'água. A questão pede a potência utilizada em watts. O gelo a menos 10 graus Celsius não vai passar direto para vapor a 100 graus Celsius. Primeiro ele precisa derreter. E para isso o gelo a menos 10 graus Celsius tem que receber calor até chegar à temperatura de 0 graus Celsius. E nesse aquecimento ele vai consumir uma quantidade de calor Q1 que vai ser dada pela expressão M vezes C vezes delta θ. Depois disso, esse gelo a 0 graus Celsius vai passar por uma fusão, transformando-se totalmente em água a 0 graus Celsius. Nessa mudança de estado, ele vai consumir a quantidade de calor Q2 dada por M vezes L. Chegando a 0 graus, se continua recebendo calor, a água a 0 graus Celsius vai ser aquecida até atingir a temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Para isso, uma quantidade de calor Q3 novamente igual a M vezes C vezes delta θ. Chegando a 100 graus Celsius, aí sim, vai se transformar em vapor a 100 graus Celsius, consumindo mais uma quantidade de calor, Q4 igual a M vezes L, agora L de vaporização. Desde o estado inicial, gelo a menos 10 graus Celsius, para atingir o estado final, vapor a 100 graus Celsius, o forno de micro-ondas teve que fornecer uma quantidade total de energia que vai ser dada por Q1 mais Q2 mais Q3 e mais Q4. A partir daí, para determinar a potência que foi pedido, é só fazer potência é energia sobre tempo, lembrando,
Para que essa potência seja dada em watts, energia tem que ser em joules e o tempo em segundo. O resto é só calculeira. São pedidos dois valores: o calor específico e o calor latente de vaporização do etanol. Para determinar o calor específico, a gente já sabe Q igual a M vezes C vezes delta θ, e olha o calor específico aí. Para determinar o calor latente, Q igual a ml e, no caso, latente de vaporização. Olha ele ali. Nas duas equações, a quantidade de substância é dada pela massa de substância envolvida. Nessa questão em particular, é pedido o calor específico molar e o calor latente também molar de vaporização do etanol. Se você observar nas respostas, você vai notar que a quantidade da substância não é medida em massa, é medida em mol. Então, nas equações, ao invés de massa, mede-se a quantidade da substância em número de mols. Para transformar essas equações, onde a quantidade da substância é medida em massa, para a quantidade de substância em mols, basta substituir o M pela letra N, que representa o número de mols, e o resto vai ser uma festa. No seu movimento de translação ao redor do Sol, a Terra recebe 1.410 watts por metro quadrado de intensidade de energia. Disso, 19% é absorvido pela atmosfera, ou seja, 19% não é transmitido, e 35% é refletido pelas nuvens. Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior parte da energia solar está na forma de luz visível e luz ultravioleta. Uma placa de aquecimento solar de 20%, funcionando por 1 hora, é capaz de variar a temperatura de 3,6 litros de água, e ele quer saber qual a variação de temperatura que isto produz. Cuidado, porque aqui tem uma informação errada. A densidade da água não é 1 kg por metro cúbico, são 1.000 kg por metro cúbico, 1 kg por litro. A questão pede a variação de temperatura e o calor específico foi dado como sendo 4,2 kJ por quilogramas graus Celsius. Quanto tem de água? 3,6 litros. Densidade da água, 1 kg por litro, 3,6 litros, 3,6 kg. Então, para chegar nessa variação de temperatura Δθ, só está faltando a quantidade de calor que foi absorvida por essa água. Do Sol, a Terra recebe 1.410 joules por segundo. Só que o aquecimento pedido é em 1 hora. Em 1 hora, 3.600 vezes isso. Só que dessa energia que alcança a Terra, 54% é perdido e não consegue chegar no coletor. 100% total menos 54%, a energia recebida pelo coletor, 46% disso ou 0,46 vezes essa energia. Dessa energia que chega no coletor, o que é utilizado para aquecer a água é quanto? Se o coletor tem uma eficiência de 20%, 20% desse total que ele recebe vai ser absorvido pela água. 20% disso, ou 0,2 vezes esse total, é a quantidade de calor absorvida pela água em joules. Um último problema. Esse calor específico, 4,2, quilojoules por quilograma graus Celsius. Então, essa energia tem que ser dada em quilojoules. Para obter em quilojoules, basta dividir tudo isso por 1.000, que agora sim é igual ao 3,6 vezes 4,2 vezes Δθ. E para calcular esse Δθ é só fazer essa continha. Resultado: Δθ 30,9 graus Celsius, aproximadamente 31 graus Celsius. Resposta certa, alternativa B.